E aí, pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vão entrando aí que a gente já vai começar a nossa live de hoje, tá bom? Eu quero ver com vocês, falar com vocês hoje sobre o Enem, tá? Quando vocês estão olhando aí, você que está me vendo gravado, lembra de se inscrever no nosso canal, tá? Professor Jambeiro no YouTube. Se inscrever, clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações, tá bom? E fazer a propagação desse conteúdo. Pode compartilhar com seus amigos, com quem você quiser, beleza? A gente vai começar a falar hoje sobre o Enem, né? Eu quero fazer uma série de vídeos sobre o Enem, um por semana. A gente fazendo 2018, 17, 16, 15. A gente falar sobre o Enem, voltando de hoje para trás e analisando as questões, a questão dos conteúdos, como é que vai ser a entrada do conteúdo, como foi cobrado, de que maneira a gente vai poder trabalhar com eles, como que o Enem vai cobrar, tá? E também de que forma que você vai poder estudar esse conteúdo melhor, certo? Então a primeira coisa que a gente... E aí, Franklin, tudo bem? Seja bem-vindo. Walter, seja bem-vindo. Então a gente vai começar a falar do seguinte. Eu fiz uma noção aqui, numa tabela aqui no Word e alguns cálculos, só para introduzir vocês nesse assunto. Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. E para introduzir vocês nesse assunto, que é bem interessante, que é o seguinte. Na prova do Enem do ano passado, né, para quem não sabe, o Enem é dividido em 2 dias. Tá? Um com linguagens e outro e humanas, né? Linguagens e humanas, e o outro dia com ciências da natureza e matemática, certo? Que são 4 áreas de conhecimento, né? Então, no primeiro dia é linguagens, que é português, redação, gramática, literatura, e a gente vai ter depois a história, filosofia, um pouco de sociologia e geografia, tá? Então, analisando esse momento, eu não vou falar tanto da outra área, porque é de cálculos exatas e tal, saúde não é a nossa área, tá? Mas, no total, são 180 questões nos 2 dias, 90 em um dia, 90 questões em outro. Então, nesse universo de 180 questões, história corresponde a 15,55% das questões. Ah, Jambeiro, foi pouco e tal, não tem problema. Cara, aguenta aí, você vai entender como que é importante a história nesse contexto. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que a tela está com pouca luz, para eu poder até ver direito a mim mesmo. Aguenta aí, voltei, pronto. Então, o que a gente tem de importante nesse começo? 180 questões, 15,55%. Quando você vai só para a área do primeiro dia, né, são as questões de linguagens, né, que é metade da prova, e depois vem a outra parte, que é de ciências humanas e suas tecnologias, você vai ter 90 questões. E nessas 90, história já pula para, aqui a porcentagem, 31,11%. Ou seja, no primeiro dia de prova, história vai corresponder a mais de um quarto. Tá? Vai chegar a quase um terço da prova do primeiro dia. Certo? Então, você tem que ter esse importante. Você ir várias vezes em você, ele consegue fazer você descontou a dignidade pública, você não você participar do SISU, tema de são várias não e eu tenho certeza que se aplica também a provas de vestibulares abertos e de concursos. Você tem temas de outras lives nossas. Então, quando você pega 2 provas, você tem 15,55%, você meio somente de linguagens e de humanas, aumenta de provas para 30,11%. Quando você só a história e geografia, ciências humanas, tecnologias, porcentagem, explode. Ou seja, mais da metade das questões
de humanas e suas tecnologias eram de história. Então, se você tem essa porcentagem tão grande de história na prova, você precisa mandar muito bem nessa prova. Você precisa mandar muito bem nesse conteúdo para que você possa tirar uma nota mais alta e chegar ao conteúdo, à prova que você quer, à disciplina que você quer, ao curso que você quer na faculdade, tá? Que seja direito, medicina, engenharias. Você precisa tirar sempre uma nota muito alta. Porque, por exemplo, pelo SISU, para você entrar pelo SISU, como é que é o procedimento? Você tem normalmente 3 opções de curso, digamos, direito, engenharia civil e história. Aí você vai colocar as suas opções ali e a sua nota vai ficar rodando, né? São alguns dias de seleção. Se você tirou uma nota X e colocou lá para direito, engenharia e história, e aí no dia seguinte alguém entra com uma nota maior no sistema, você cai na relação de direito até você ficar fora da opção de direito. Aí você está concorrendo ainda ali em engenharia. Aí entra alguém com uma nota muito mais alta, você também é jogado fora. Até na área de história, você entra lá com uma nota X e tem uma pessoa com uma nota muito maior, você também é jogado fora. Então acaba que entre aspas, tá? A questão da seleção natural, né? do Darwin, praticamente, aplicada à prova do Enem. Você tem que estar preparado para tirar os outros e você entrar. Você tem que ser o mais forte nesse momento. Tá? E como você vai ser mais forte nesse momento? Fechando todos os conteúdos, gabaritando a bagaça toda. E eu garanto para você que, seguindo as nossas aulas, olhando o nosso conteúdo, você vai mandar muito bem. E vai ser capaz, sim, de gabaritar. Por que eu não falo que você vai gabaritar? Porque não depende de mim, depende de você. Mas o conhecimento que eu vou trabalhar contigo, a forma que eu dou aula de história, a forma que eu vou trazer conteúdo para você, eu te garanto que você vai ter plenas condições de botar no máximo as suas notas, de fechar a prova com um conteúdo muito bom, com tranquilidade, com capacidade e principalmente com competência, sem precisar ficar indo no chute, no eu acho, quem sabe, talvez, fazendo palitinho, unidunité, para ver qual é o item que você vai marcar. Você vai marcar com convicção. Tá? E para isso você tem que saber bem o conteúdo, certo? E aí eu fiz a relação aqui da prova de 2018, tá? Deixa eu só abrir um negócio aqui, que eu preciso fazer uma solicitação para minha equipe de apoio e eu tenho que mandar uma mensagem para eles aqui, tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter da 46 até a 90 questões de humanas na prova de 2018, tá? E aí a gente vai ter muitas questões, tá? São, como eu falei, são 28 questões só de história, assim, só de história da seguinte forma: a maioria delas de história pura e algumas de história ligada ou à filosofia ou à geografia. De qualquer forma, você tem que saber história para poder responder essas questões mistas. Se você não sabe história, você não consegue responder só com a parte de geografia. Se você não sabe história, não sabe responder só com a parte de filosofia. Tá? Então você tem que estar preparado para conseguir jogar, como a gente fala, jogar nas 11, né? Você ser o técnico, o seu jogador, bateu com o escanteio, ainda correr e fazer o gol de bicicleta, né? Deixa eu só mandar uma mensagem então aqui para a equipe, que eu preciso que eles tragam um negócio aqui para mim e a gente vai. Pronto, já está aqui abrindo, daqui a pouco eu mando a mensagem para eles. Então, o que a gente vai ter? A gente tem, eu vou falando as questões, tá? E eu vou falar sobre os assuntos que são trabalhados. Na questão 47, tem uma questão sobre a Idade Média, sobre as cruzadas, em que se fala dos hospitalários. Quem foram esses abençoados? Era um dos trocentos grupos que existiam nas cruzadas, e os hospitalários eram os soldados que iam para a guerra, iam combater e tal, e traziam a proposta também de ajudar quem precisava. Então criaram hospitais militares, ajudavam os peregrinos, sem esperar nada em troca, aproveitando para pregar a palavra de Deus e tal, porque era um conflito entre fiéis e infiéis, né? Considerando que naquele momento fiéis eram os cristãos, infiéis os muçulmanos. Tá? Aí a gente estuda as cruzadas sempre pelo olhar do europeu, tá? Com certeza, se a gente tiver a oportunidade de um dia estudar as cruzadas pelo olhar do árabe, vai ser bem diferente a história, tá? Mas como a gente estuda a história pelo olhar europeu e nós fomos colonizados, criados na cultura europeia, então a gente tem essa visão ocidental de lá. Inclusive, se vocês quiserem aproveitar
e aprender muito, mas muito mais sobre o Oriente, leia um livro chamado Orientalismo, do Eduard Said. Vou até colocar aqui para vocês, um livro fantástico, tá? Orientalismo, Eduard Said. Tá aqui. É um livro muito bom, tá? É mais ou menos dessa grossura assim, deve dar uns, no máximo, 2 dedos, em edição de bolso, tá? Dessa que você pode botar na sua bolsa, na sua mochila, até no bolso da calça e ler quando você precisar. Eu já vi também versões em PDF, mas eu não sei da qualidade dessas edições, se estão completas ou não, tá? Mas eu sei que tem disponível na versão digital para você comprar, mas gratuita na internet eu não sei e não garanto a qualidade dessas versões na internet. Oi, Leonardo, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, então, gente, eu seguindo, essa questão 47, né, que eu falei das cruzadas, 48 fala sobre o Estado liberal burguês. Vai fazer uma comparação entre o Estado burguês, a proposta que vem lá do iluminismo e tal, da questão do burguês, da burguesia, querer ter participação política, querer ter participação na vida do Estado, tá? E aí vai ter a comparação com uma situação anterior, tá? E aí, Vitor, tudo bem? Como é que tá? Você tá onde agora? Me diz aí, que estado? Você tá no Mato Grosso, é isso? O Vitor foi meu aluno até metade do ano agora, menino com coração de ouro, tá? Um bom músico e um aluno aplicado. Bem, seguindo, na questão 50, a gente tem uma questão que eu até já falei numa outra live, né? Que fala sobre a questão da luta nos Estados Unidos pela igualdade civil e racial, em que você tem o Martin Luther King e a Rosa Parks, que foram os dois grandes motores dessa luta toda. A Rosa Parks estava no ônibus, tá? Fazendo uma revisão rápida da ideia. Você tinha nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, uma segregação apartheid, tá? Em que você, no exemplo do ônibus, que é essa questão, você tinha um ônibus em que tinha uma parte do ônibus que era só para negros, da metade para trás, e da metade para frente de brancos. Quando o negro não podia sentar no local dos brancos, e caso acontecesse de um negro entrar no ônibus, a parte dos negros estivesse lotada, o cara tinha que ficar em pé. Ele não podia sentar na parte dos brancos. Mas, se um branco entrasse e a parte dos brancos estivesse lotada e a dos negros também, um negro era obrigado a levantar para que o branco pudesse sentar. Então, essa situação bizarra, absurda, nojenta, ela existia, de verdade, ela estava nas leis nos Estados Unidos. Tá? E diferentemente daqui, cada estado tem grande autonomia nos Estados Unidos para criar suas próprias legislações. Tá? O que vale num estado não vale no outro. Exemplo, tem estado que tem a pena de morte, o outro é prisão perpétua. Um é pena de morte por injeção, o outro é por choque e tal. Então você tem essas diferenças lá. Aqui no Brasil não, você tem uma legislação nacional, né, e que os estados podem pode acrescentar coisinhas que não combatam, não batam de frente com a Constituição. Se bater é inconstitucional, é ilegal, não pode. Tá? Uma lei dessa aqui no Brasil seria impossível, a não ser que tivesse na Constituição, o que também seria imoral. Tá? Então, nessa época nos Estados Unidos, teve essa legislação. A Rosa Parks era uma associação de negros que combatia essa discriminação. O Martin Luther King era pastor numa igreja, também era de uma associação. E aí, quando a Rosa Parks está no ônibus e se recusa a fazer o que era o comum, de levantar e sair, o motorista do ônibus parou, ameaçou ela falou, não vou sair daqui, chamou a polícia, prendeu ela. Ela foi para a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e tal. O processo correu, ela pagou a fiança, o processo correu, foi até a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte falou, ela está certa e a legislação está errada. Então a legislação tem que ser cancelada. Ela e o Martin Luther King conseguiram organizar um movimento movimento pacífico de não agressão, de combate a isso. Por um ano, os ônibus da cidade de Montgomery
tá? Depois a gente tem a 52, em que fala sobre a questão do absolutismo e iluminismo. São dois textos. O primeiro sobre Thomas Hobbes, que é um dos teóricos do absolutismo,
e como você pode fazer para entrar nela, tá bom? Bem, aí a gente vai um pouco mais para frente na questão 7.4, falando sobre Estado Novo, o período da ditadura de Vargas, 37 a 45, alinhado com os nazistas, tá? Os nazifascistas, porque era um governo fascista, de Estado forte, de privilegiar um grupo elitista, e acaba que o Estado Novo entra na guerra a favor dos Estados Unidos, por puro pragmatismo do Getúlio. Tá? Mas a proposta política do governo getulista no Estado Novo era fascista. Tá? Da África. É quando a pessoa não tem parentes, ela é solitária, ela está sozinha. Então a pobreza nesses grupos tem esse sentido de ser uma pessoa solitária. Né? Seria pobre de parentes, pobre de amigos.